E aí, hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais decisivos da história econômica do Brasil, o Plano Real. Foi uma tacada de mestre, uma estratégia que foi desenhada para combater uma hiperinflação que, sinceramente, parecia não ter mais fim. Olha, é até difícil de imaginar hoje em dia, mas o Brasil já viveu com uma inflação de mais de 40% ao mês. Sim, os preços mudavam da manhã para a noite. A pergunta que eu não queria calar era como é que o país ia conseguir sair desse buraco? Para a gente entender essa virada de chave, nosso papo vai seguir 5 etapas. Primeiro, vamos sentir o drama do que era o caos da hiperinflação. Depois, a gente vai ver a estratégia genial por trás do plano. Em seguida, vamos ver o sucesso que foi quase instantâneo, mas também os problemas que apareceram no caminho. E por fim, a gente conversa sobre o legado de estabilidade que o real deixou para a gente. Então vamos lá, direto para o olho do furacão. Viver no Brasil nos anos 80 e no comecinho dos 90 era uma loucura. Imagina só, você ia no supermercado e os preços eram remarcados às vezes mais de uma vez no mesmo dia. O dinheiro que você tinha no bolso simplesmente virava pó, perdia o valor numa velocidade assustadora. E se a inflação de hoje já preocupa, dá uma olhada nesse número aqui. Em 1993, um ano antes do plano, a inflação anual chegou a quase 2.500%. É isso mesmo. Na prática, o que custava 100 no começo do ano terminava custando 2.500. Era uma situação insustentável. E é bom lembrar, que o Plano Real não foi a primeira tentativa. Longe disso. Antes dele, a gente teve uma série de planos que deram errado, como o Plano Cruzado ou o Plano Collor. Eram chamados planos de choque. A ideia era sempre uma medida drástica, tipo congelar todos os preços, ou, no caso mais extremo, até confiscar a poupança das pessoas. O resultado? Bom, nunca era bom. Gerava desconfiança, sumiço de produtos e, no fim, a inflação voltava com mais força ainda. E foi justamente aí que o jogo virou. Em vez de mais um tratamento de choque, o Plano Real foi pensado de uma forma totalmente diferente. Foi como uma cirurgia delicada, feita em etapas, com o objetivo de mudar a mentalidade das pessoas, de quebrar a tal da inércia inflacionária, e não só atacar os preços na marra. A genialidade do plano estava nessa sequência de 3 passos. Primeiro passo, arrumar a casa. O governo precisava parar de ser a fonte do problema, ou seja, tinha que parar de gastar muito mais do que arrecadava. Segundo passo, e essa foi a grande sacada, a criação da URV. E só depois, com tudo preparado, viria o terceiro passo, a nova moeda, o nosso real. E aqui está o coração de tudo, a tal da URV. Vem cá comigo, a moeda da época, o Cruzeiro Real, era como uma régua que ia encolhendo um pouquinho todo santo dia. Era impossível medir o valor de verdade das coisas com ela. A URV foi uma espécie de régua virtual que não mudava de tamanho. Os preços passaram a ser marcados nessa régua estável, a URV. Na hora de pagar, você só convertia para o Cruzeiro Real. E foi assim, sem congelar nada, que a própria economia foi se ajustando e encontrando os preços certos. Essa tabela aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, você tinha a força bruta dos planos antigos, tipo o cruzado. Congela tudo, ignora o problema fiscal e o resultado era o caos. Do outro, a inteligência do Plano Real. Primeiro, ataca a causa do problema, que era o governo. E depois, usa um mecanismo quase psicológico, a URV, para que a própria sociedade ajustasse os preços de forma natural. E aí chegou o grande dia. 1º de julho de 1994, o real finalmente entra em circulação. E o resultado, gente, foi imediato. Trouxe uma onda de otimismo, de euforia, que o Brasil não sentia há décadas. Esse gráfico aqui fala por si só. É impressionante. Em junho, um mês antes, a inflação estava batendo quase 50%. Um mês depois, com o real na praça, ela despencou para menos de 7%. Foi uma das quedas mais rápidas, espetaculares da história econômica mundial. Mas o mais importante, o que realmente mudou a vida das pessoas, foi o impacto social. Com a moeda estável, o poder de compra de todo mundo, mas principalmente dos mais pobres, aumentou da noite para o dia. Pela primeira vez em muito tempo, o salário que a pessoa recebia no começo do mês ainda tinha valor no final do mês. Foi o fim daquele imposto inflacionário que era super cruel e castigava justamente quem tinha menos. Mas, como diz o ditado, não existe almoço grátis, né? Toda grande mudança tem suas consequências. A estabilidade teve um preço e o sucesso do plano começou a gerar novos desafios, novos desequilíbrios que precisavam ser resolvidos. E qual foi a principal ferramenta para segurar os preços logo de cara? Foi uma estratégia chamada de âncora cambial.
Na prática, o que isso significa? O governo manteve o real artificialmente valorizado forte em relação ao dólar. Com um real forte, tudo que era importado ficava barato. E isso forçava a indústria aqui do Brasil a não subir seus preços para conseguir competir. E olha só o que aconteceu na prática. Essa tabela mostra o efeito colateral. O preço de um eletrônico que você pode importar subiu bem pouquinho. Agora, o aluguel, a mensalidade da escola, coisas que a gente chama de serviços, que não sofrem concorrência de fora, esses preços continuaram subindo, e subindo forte. Ou seja, a inflação não tinha morrido de vez, ela só tinha mudado de endereço. E esse real forte, junto com o aumento do poder de compra, criou outro problema sério. O Brasil começou a importar muito, mas muito mais do que exportava. A gente vê aqui na tabela que o país saiu de um saldo positivo de mais de 10 bilhões de dólares para um déficit, para um rombo, em questão de um ano. O país estava basicamente queimando suas reservas em dólar para manter a estabilidade. Só que todas essas crises e dificuldades que o Brasil enfrentou para manter o real vivo no finalzinho dos anos 90 acabaram forçando o país a amadurecer. Foi preciso construir uma base econômica muito mais sólida, um alicerce de verdade para o futuro. E esse alicerce novo ficou conhecido como o tripé macroeconômico. São basicamente 3 regras de ouro que passaram a guiar a economia brasileira por décadas. Regra número 1, o Banco Central tem uma meta clara para a inflação e tem que correr atrás dela. 2, o valor do real flutua livremente. É o mercado que define, não o governo. E 3, o governo tem que se comprometer a gastar menos do que arrecada, para manter a dívida sob controle. Essa se tornou a receita para a estabilidade a longo prazo. E assim a gente chega à conclusão principal. O maior mérito, a maior vitória do Plano Real foi, sem sombra de dúvida, colocar um ponto final na era da hiperinflação. O plano não só estabilizou a nossa moeda, mas ele mudou a nossa mentalidade, quebrou uma cultura de inflação que já estava totalmente enraizada no dia a dia do brasileiro. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Hoje, quase 30 anos depois, qual é o balanço final que a gente pode fazer do plano? A estabilidade que ele trouxe valeu a pena, considerando os custos e os desafios que vieram junto? Esse é um debate que com certeza continua super atual e moldando o futuro da nossa economia. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.